As piores formas que animais perderam a vida. Um homem de 39 anos de Truman, Arkansas, que era paralítico da cintura para baixo e cujo nome foi mantido em anonimato, viu um cachorrinho branco abandonado na rua e decidiu adotá-lo. E foi uma das piores decisões de toda a sua vida, porque 3 semanas depois, quando um dia acordou e olhou para baixo, viu algo horrível. Seu cachorro estava comendo suas pernas e estava todo coberto de sangue. Rapidamente as equipes de emergência chegaram e o trataram, e o cachorro foi sacrificado pouco depois. Você acha que foi justo? Mei Fun, este pequeno pug de 2 anos. Stephanie, a dona, estava passeando com Mei Fun e seu irmão em um parque. Os cachorros estavam soltos e depois do passeio, a mulher decidiu prendê-los, mas enquanto estava prendendo um deles, Mei Fun cruzou o caminho de uma pessoa que estava correndo e levou um chute na cabeça que tirou a sua vida. Os piores efeitos especiais em filmes famosos? Liga da Justiça de Zack Snyder precisava gravar algumas cenas novas com o ator Henry Cavill. Mas naquele momento o ator estava de bigode, porque estava gravando outro filme, Missão Impossível, Efeito Fallout, e não podia raspar. Então na pós-produção fizeram isso com efeitos especiais, decidiram remover o bigode com CGI e o resultado deixou muito a desejar. Segundo as pessoas, uma das cenas do terceiro filme de Tubarão tem os piores efeitos especiais da história do cinema. E vendo isso pode ser, mas pelo menos tem a desculpa de ser muito antigo, e naquela época eles não tinham tantos recursos para fazer bons efeitos especiais. Mas esse filme chamado Birdemic Shock and Terror realmente não tem desculpa, já que foi lançado em 2010. E tenho certeza de que atualmente uma criança de 5 anos com After Effects consegue fazer efeitos especiais melhores do que esses. Quando eu era mais novo e estava assistindo a um dos filmes da saga A Múmia, eu não conseguia acreditar que os efeitos especiais eram tão ruins. Eles tinham um orçamento de quase 100 milhões, mas parece que não investiram nada em CGI. Essa cena em que o personagem interpretado por The Rock se transforma é muito engraçada. As piores maneiras como as pessoas já morreram. Uma mulher chamada Min Chen, de 29 anos, e um homem chamado Lian Shao, de 34, denunciaram muito preocupados a polícia que sua filha, de apenas 5 anos, havia desaparecido. Segundo eles, deixaram a menina sozinha por um momento no restaurante, e ela simplesmente desapareceu. Mas a realidade é muito mais cruel. Pouco tempo depois, a polícia descobriu que a mãe havia tirado a vida da menina a golpes e a havia escondido em um local próximo ao congelador. Johann Offner, um especialista de cinema, estava gravando um videoclipe musical para um grupo de hip hop, e um dos atores estava brincando com as armas que supostamente eram falsas. Mas uma das espingardas era real e estava carregada. Offner levou um tiro que tirou sua vida. Esse homem, chamado David Kazich, estava com o selo da inspeção técnica vencido e tentou fugir da polícia. A policial Lisa Markel, ao ver que o homem estava fugindo, disparou um taser contra ele. O homem estava completamente desarmado e com as mãos à mostra. Mas a agente achou que ele estava armado, então disparou contra ele com sua arma de fogo. Erros em filmes que você nunca tinha notado. Em uma das cenas de O Senhor dos Anéis, Gandalf aparece com um relógio no pulso, algo que claramente não era daquela época. Em alguns frames de Piratas do Caribe, aparece um homem de chapéu e óculos que não tem nada a ver com o filme. Depois ficou sabendo que era parte da equipe de produção e que apareceu no filme final por engano. Um dos atores de Game of Thrones esqueceu seu copo de café do Starbucks em cima de uma mesa. Na pós-produção, ninguém percebeu isso, mas quando o episódio foi ao ar, os espectadores notaram e depois corrigiram. Em Homem-Aranha, quando Peter está descobrindo seus poderes, ele quebra uma luminária na parede. E depois, quando Tia May vem verificar, a luminária está como nova em cima do móvel. As pessoas com mais sorte do mundo. Sem dúvida, essa garota tem muita sorte, mas pouca inteligência. Porque quem é que pensa em abrir um celular de mais de $1000 em uma janela? Ela quase deixou cair, mas por sorte para ela, tudo deu certo. Essa menina está tentando quebrar a pinhata do aniversário dela, e quando consegue quebrar e os doces caem, ela não percebe que todas as crianças vão para lá. E por muito pouco, ela não acerta um golpe muito forte em 3 deles, ainda bem que eles se abaixaram. É muito comum ter um acidente ao atingir algum animal na estrada, mas eu nunca tinha visto algo assim.
Um cervo cruza na frente do motorista deste BMW, mas o animal consegue pular o carro completamente. O que vocês acham? Isso é sorte ou habilidade do motorista deste caminhão? Em um momento, ele perde o controle e coloca o caminhão em duas rodas. Parece que vai capotar, mas consegue estabilizá-lo. Este garoto está praticando ginástica e quer fazer um duplo mortal. Mas ainda bem que o treinador dele estava muito atento porque ele ia cair de cabeça. Pessoas que perderam a vida enquanto tiravam uma selfie. Esta é a última foto que foi tirada. Courtney Sanford, uma mulher de 32 anos, às 8h33 da manhã, ela tirou uma foto enquanto dirigia e compartilhou em suas redes sociais. Por estar usando o celular no carro, ela perdeu o controle e apenas um minuto depois de ter postado a foto, atravessou o canteiro central e colidiu com um caminhão. O carro começou a pegar fogo. O motorista do caminhão saiu completamente ileso, mas Courtney não teve a mesma sorte. Woo Young-nin, de 26 anos, era um criador de conteúdo que se dedicava a fazer desafios e postar fotos muito perigosas. Em um desses desafios, ele subiu até o topo de um prédio de 62 andares. Ele se pendurou e começou a fazer barras, mas quando tentou subir não conseguiu e acabou caindo no vazio. O pior de tudo é que isso foi gravado e rapidamente se tornou viral na internet. Vídeos com finais inesperados. Já tentei algumas vezes pegar um bichinho de pelúcia nessas máquinas de garra, mas nunca tinha encontrado uma como essa. É mágica! O garoto pega um elefante e sai um gato de verdade. Esse homem está tentando fazer uma manobra com o skate. Erra e cai na água. Acho que ele deveria trocar o hobby de andar de skate pela pescaria. No começo, fiquei surpreso ao ver que um homem estava levando tantos patos pelo meio de uma cidade. Mas esses não são todos. Quando a câmera foca em outro lugar, há ainda mais. Eu acho que ele quer conquistar o país com um exército de patos. Jamais teria pensado que esse vídeo terminaria dessa forma. Um homem está cortando uma árvore e de dentro sai um cachorro. Eu me pergunto, como ele chegou até lá? Uma mulher estava tentando fazer um vídeo de família bonito, mas seu bebê estragou tudo. Pessoas que enganaram a morte. Bryce Hall, de apenas 8 meses, viajava no carro com sua mãe, Justice Lawson, e alguns outros familiares amigos. Sua avó, Trina, estava dirigindo e de repente aconteceu um acidente. Isso fez com que o carro capotasse, jogando o bebê para fora da janela. Quando a família percebeu que o bebê estava sumido, eles correram para procurá-lo, mas não encontraram nada. Surpreendentemente, os bombeiros conseguiram encontrá-lo. O bebê estava em uma vala de drenagem a cerca de 10 metros de distância e, milagrosamente, estava ileso. Christina Leach, de 27 anos, disse a um homem que era uma massagista experiente e disse que poderia lhe fazer uma massagem em sua casa. O homem aceitou. Enquanto Christina estava lhe fazendo a massagem, ela o amarrou e depois derramou um líquido inflamável sobre ele e o incendiou. Depois disso, ela o deixou queimando e roubou seu carro, mas felizmente o homem sobreviveu. Clever Freire e Gabriel Otrin já haviam terminado seu turno no escritório. Então, eles entraram no elevador e foram para o estacionamento, mas antes de chegar, viram que o elevador estava se inundando. Rapidamente chamaram a polícia e ainda bem que foram resgatados rápido, porque poderiam ter perdido a vida afogados. Pessoas normais que foram confundidas com famosos. Alguém fingiu ser Tom Cruise em uma pequena loja de frango para conseguir frango de graça no nordeste da Tailândia. Parece que eles acreditaram. Até tem uma foto dele pendurada com o dono. O neto dessa mulher postou essa foto na internet com uma mensagem dizendo que Barack Obama estava visitando o Uruguai. A simplicidade do presidente não tem comparação. Ele postou essa imagem muito feliz porque achou que naquela mesma noite tinha conhecido Hugh Jackman, o ator de Wolverine. Eu me pergunto, quanto tempo será que ele demorou para perceber que esse não é o Hugh Jackman e que também nem se parece muito? Ele compartilhou essa selfie com uma frase que dizia: animado por conhecer Vin Diesel em um restaurante. Uma delas postou isso dizendo: eu e minha amiga conhecemos o Drake na noite passada. Sinto te dizer que esse não é o Drake de verdade, mas até que se parece bastante. As piores maneiras que as pessoas morreram.
Jacques Van der Sant, um jogador de golfe de 29 anos, fez uma competição com seu amigo para ver quem encontrava mais bolas de golfe nos lagos do campo. Eles mergulharam em 2 lagos diferentes e não aconteceu absolutamente nada, mas no terceiro aconteceu algo terrível quando Jack estava procurando mais bolas. No fundo, apareceu um crocodilo de 4 metros e tirou sua vida. Quando a equipe de resgate chegou, encontrou o corpo do homem dentro da boca do animal. Já não havia mais nada a ser feito. Vince Viafore, de 46 anos. O homem ia fazer uma excursão de caiaque junto com sua namorada, Angélica, mas o que ele não sabia era que sua namorada tinha sabotado o caiaque dele. Pouco depois de começar o passeio, a água começou a entrar e o caiaque virou. Angélica não fez nada e esperou mais de 25 minutos para ligar para a emergência, para ter certeza de que seu namorado já tinha perdido a vida. Animais que você provavelmente nunca viu sem pelos. Os chimpanzés, assim como os humanos, podem ter alopecia, uma doença que faz com que caiam os pelos de todo o corpo. E é assim que eles ficam. Me dá um pouco de pena. Sendo sincero, todos vocês sabem como é um pinguim, e na minha opinião, eles são animais bastante adoráveis. Mas tenho certeza de que você nunca viu um pinguim sem penas, então aqui está um pinguim careca que, por ter nascido assim, foi rejeitado pelos pais. Graças a Deus, alguns cuidadores o ajudaram, as penas cresceram novamente e ele pôde ser reintegrado à sua família. Todos nós já vimos muitos cavalos e todos de cores diferentes, mas eu nunca tinha visto um cavalo sem pelos. Quando vi essa foto, percebi que muita gente até sentiu medo. Eu não sinto medo, mas realmente acho muito estranho. Os ouriços são animais muito fofos, mas eu não sabia que os ouriços também podiam ser carecas. Ela é a Betty, e embora seja careca, está totalmente saudável e pode viver sua vida normalmente. Às vezes, os guaxinins podem desenvolver infecções que fazem com que eles percam os pelos e fiquem assim. Dizem que é algo bastante comum de se ver na natureza. Eu nunca vi nenhum. E você? O detalhe oculto nesta foto salvou a vida de uma pessoa em 5 de maio de 1979. A polícia local de Birmingham começou a receber muitas ligações sobre pessoas que tinham visto algo estranho no porta-malas de um carro. Ao saber disso, Mark Wine, um repórter em treinamento, e Jerry, um fotógrafo veterano, foram tentar resolver o mistério. A única pista que eles tinham era que o carro era um Dodge. Eles não faziam ideia de qual era a placa nem onde o carro estava, então decidiram dirigir sem rumo até que, depois de 3 horas, finalmente encontraram o carro. O fotógrafo Jerry tirou esta foto que esclareceu 2 grandes dúvidas. Qual era a placa do carro e o que o porta-malas escondia? Se olharmos com atenção, há algo realmente perturbador: a mão de uma pessoa. Graças a essa informação, a polícia encontrou o carro e, ao abrir o porta-malas, encontraram este homem, Gary Ocollier. O homem ficou 14 horas nesse porta-malas, pois na noite anterior, o motorista e o copiloto do carro o haviam roubado. Ele foi esfaqueado e forçado a entrar ali, e foi assim que uma simples foto salvou a vida de uma pessoa. Os 7 piores erros de design na moda. Alguém inventou essas meias que têm as unhas pintadas. A princípio parece uma boa ideia, você coloca e assim não precisa ficar sempre pintando as unhas. Mas olha o resultado, parece que todos os dedos dos pés estão completamente quebrados. Eu sei que tem muita gente que é fã da saga Crepúsculo, mas acho que aqui exageraram. Que mulher usaria isso com uma foto do Edward Cullen bem grande? Quando entrei no site para ver o preço dessas calças que parecem estar manchadas de barro, levei 2 sustos. O primeiro foi ver que custavam mais de $400 e o segundo é que estavam totalmente esgotadas, pelo menos você tem a jaqueta combinando. Ele foi a um restaurante de luxo com a família para comemorar o aniversário de 90 anos do avô e não entendia porque todo mundo estava rindo da camisa dele. Pessoas que estão tendo um dia pior que o seu. Imagina que você entra em um avião pela primeira vez, olha pela janela e vê isso. Eu garanto pra vocês que eu desmaio até o avião pousar. Essa coisa tão desagradável aconteceu com um homem enquanto ele tentava tirar a jaqueta. O zíper ficou preso na pálpebra dele. Finalmente eles iam realizar o sonho que tinham quando eram namorados de visitar a Torre Eiffel. Mas quando chegaram, subiram e viram essa vista, ficaram totalmente decepcionados. Acho que alguém vai acabar perdendo o emprego. Ele tinha que fazer uma conferência online, então entrou na chamada e acabou dormindo.
mas ele não percebeu que sem querer tinha apertado o botão para ligar a câmera. Existe algo pior do que aparecer assim na foto do anuário do seu primeiro ano como professor? Ele quis tirar um carro da garagem, mas esqueceu que em cima tinha um Jeep. Acabou totalmente destruído. Pessoas que odeiam carros de luxo. Esse homem, irritado com os milionários, levou um pote de tinta para um estacionamento de super esportivos e foi manchando um por um. Nesse caso, eu dou razão para a vovó. Esse carro mereceu por ser impaciente. Esse garoto achou que seria divertido usar um carro esportivo como rampa. O bom é que esses carros tão caros geralmente possuem câmeras e conseguiram identificar ele rapidamente. Quando entregaram o super carro para o novo dono, eles o desceram de uma forma um pouco brusca. Quero acreditar que não foi por inveja e que foi apenas um acidente. Os piores erros de design da história. Esse escorregador é meio estranho, já que faz você bater as costas o tempo todo. Para abrir essa tesoura, dizem para você abrir com outra tesoura, mas claro, se eu tivesse outra tesoura, provavelmente não teria comprado essa. Comenta se você percebeu o erro nesse molde. Sério, que tipo de psicopata faz uma amarelinha onde tem um buraco? Nem quero imaginar o que pode ter no chão desse banheiro público, principalmente no caminho do vaso até o papel higiênico. Aqui temos umas gavetas que ficaram totalmente inutilizáveis e não sei se essa decoração é a mais adequada para um banheiro.